Jesus é a primeira criatura de Deus? As testemunhas de Jeová ensinam que Jesus foi a primeira criatura feita por Deus, criada por Deus, tá? E quando Jesus ele vai participar na criação, ele não vai participar como Deus criador, ele vai participar como a criatura criadora. Você está vendo a sagacidade dos seus ensinamentos? Eles leem ali em Colossenses capítulo 1, versículo 15, onde diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. De onde eles tiraram que Jesus é o primeiro ser criado por Deus? Da palavra primogênito. A palavra primogênito, ela vem do grego prototokos, que significa primeiro a ser nascido ou primeiro a ser criado. Porém, este não é o seu único significado. A palavra prototokos também significa primazia, preeminência, tá? Aquele que desfruta, tá bom? Então, quando nós lemos o texto sagrado, quando nós lemos a Bíblia, nós temos a verdadeira ideia da palavra prototokos, a verdadeira ideia da palavra primazia. Se não vejamos, se a palavra prototokos ou primogênito significa o primeiro a ser nascido, o primeiro a ser criado apenas, encontramos diversas contradições na Bíblia Sagrada, né, testemunha de Jeová? Porque em Gênesis capítulo 22, versículo 2, Deus está dizendo para Abraão: sobe no monte nas terras de Moriá e leva a Isaque, o teu único filho. Mas espera um momento, Isaque era o único filho de Abraão? Não. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis capítulo 16, do 1 ao 16, que Sara, ela vai dizer para Abraão se deitar com Agar. Abraão se deitar com Agar, tem um filho chamado Ismael. Ismael é o primeiro filho de Abraão, não Isaque. Isaque foi o seu segundo filho com Sara. O primeiro filho foi com Agar, o segundo filho foi com Sara. Então Isaque não pode ser o primogênito, se for essa interpretação da palavra prototokos, não é verdade? Porque, Vinícius, então por que o texto está dizendo teu único filho? É porque Isaque tinha a bênção sobre a sua vida. Era de Isaque que viriam as 12 tribos, era de Isaque que viria o Salvador do mundo, ou seja, Jesus, entendeu? Então Isaque, na realidade, ele estava representando uma nação de promessas, enquanto que Ismael tinha a sua participação, mas a bênção de Deus, as promessas de Deus se enquadravam em Isaque. Isaque teria primazia, Isaque teria preeminência, Isaque desfrutaria daquilo que Deus havia reservado para ele. Então a palavra prototokos não significa o primeiro a ser nascido ou o primeiro a ser criado. Este é um belo exemplo disso. Temos ali também o exemplo dos filhos de Isaque. Isaque tem Esaú e também tem Jacó. Esaú nasce primeiro, Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. E quando Esaú volta da caçada com fome, Jacó está esperando ele com um prato de lentilha, ele quer comer. Jacó diz: me vende a tua primogenitura. Ele dá a primogenitura para Jacó. Mas será que por causa de um prato de lentilha fez Jacó ser o primeiro a ser nascido ou o primeiro a ser criado? Não. Jacó engana o seu pai, fazendo com que o seu pai o abençoe com a bênção da primogenitura, que era dada para o primogênito. Mas Jacó não era o primogênito. Mas Jacó, ele vai desfrutar da bênção da primogenitura. Ou seja, não é que Jacó se tornou primogênito, é que Jacó ele vai desfrutar, vai ter primazia e preeminência da primogenitura na sua família. Você está entendendo? É um bom exemplo, é um clássico exemplo disso. No livro de Malaquias, o próprio Deus vai dizer: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Mas Jacó não era o primogênito, ele foi o segundo filho, mas foi aquele que Deus reservou para ter primazia e preeminência. Tá certo? Também temos um exemplo muito clássico disso, é o próprio salmista Davi. O próprio salmista Davi, lá no livro de Salmos, o capítulo de número 89, livro de Salmos, o capítulo de número 89, o versículo é o versículo de número 20 e o versículo de número 27. Diz assim, o versículo 20: achei a Davi meu servo,
com o meu santo óleo o ungi. Aí vem o versículo 7. Também por isso lhe darei lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Mas espera um momento, vai dar lugar de primogênito? Davi era o 8º filho de Jessé. Ele não era o primogênito, mas vai receber lugar de primogênito. O que o texto está sugerindo vai receber um lugar de primazia, vai receber um lugar de preeminência, vai receber um lugar de grandeza, vai receber um lugar de excelência. Então a palavra primogênito não significa o primeiro a ser nascido e o primeiro a ser criado apenas. Você está entendendo? A palavra primogênito significa aquele que vai ter primazia, aquele que vai ter preeminência, grandeza. Quando a Bíblia se refere a Jesus como primogênito, está dizendo que é aquele que vai ter grandeza, aquele que vai ter preeminência, aquele que tem primazia. Amém? Quando uma testemunha de Jeová, ela abordar você dizendo que Jesus é o primogênito de Deus, mostre para ela estes versículos, essas referências, e diga para ela que a palavra primogênito não significa necessariamente primeiro a ser nascido, mas sim aquele que tem primazia ou preeminência. Tá certo?